Olá a todos, estamos aqui no Festival Imaginações. Meu nome é Isabelle Barreto, eu sou mestranda em Mídias Criativas na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou também aqui com a Mônica Clença, minha colega no mestrado, e nós somos curadoras da Galeria Heterotopias, uma galeria que tem diversos expositores convidados, entre eles o Raro de Oliveira, que hoje está aqui para a nossa espiral de conversa. O Raro de Oliveira, ele é designer, ilustrador e urban sketcher. É nascido no Rio de Janeiro, estudou design gráfico na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atuou em agências de propaganda do Rio, Belo Horizonte e Curitiba, onde reside e graduou-se em artes visuais pela FAP-Unespar. É professor de arte e, desde 2017, é um dos organizadores dos Urban Sketchers Curitiba, um grupo que registra com desenhos as cidades e o cotidiano. É coautor do livro Sketches do Brasil e tem participação em salões de arte, exposições individuais e coletivas. Entre elas, a exposição Volta ao Centro Histórico em 80 Dias, que retratou cenas da cidade de Curitiba. Ele também ilustrou livros como O Alquimista na Chuva, de Açuanara Souza, Esquinas, de Caio Bona Moreira, e Calma, Estamos Perdidos, de Luiz Henrique Pelanda, entre outros. Bem-vindo, Raro de Oliveira. Espero que nós tenhamos uma boa espiral de conversa. Nós não chamamos de roda de conversa, chamamos de espiral porque a gente entende que na espiral a gente sai sempre um plano acima do que entrou. Mônica, você quer começar as perguntas? Só liga o seu microfone, por favor. Não, começar Raro com o básico, né? Para você explicar para os nossos espectadores o que é o sketcher, né? O urbano, por que você escolheu esse caminho e o que diferencia, quais são as vantagens e desvantagens em ser um urban sketcher? Tudo bem, pessoal? Olha, essa coisa do sketcher, né? O termo quer dizer esboço, né? Vamos dizer, traduzir o pé da letra, né? Então, em termos de desenho, tem essa conotação de uma preparação, né? De um estudo, né? No momento que você está ali para pensar o que você vai fazer depois no seu trabalho final, né? Só que o movimento começa com Gabi Campanário, um espanhol que se radicou em Seattle, nos Estados Unidos, e ele conta que ele tinha uma certa dificuldade de se incorporar na cidade e entender a lógica da cidade em Seattle, e ele acabou que ele começa a desenhar, sair com seu caderninho, fazendo anotações gráficas, e essas anotações gráficas acabam tornando-se referências, né, visuais para ele entender a cidade que ele estava morando. Ele é jornalista, também trabalha com ilustração, e ele começou a postar isso na internet, no Flickr, na plataforma Flickr, e os amigos dele da Espanha, de Barcelona, começaram também a compartilhar, e outros ilustradores pelo mundo. Ele tinha uma rede de contatos e outras pessoas, e em pouco tempo começa a nascer esse movimento de desenhar na rua, né? E o que a gente faz, assim, né? Que a gente curte isso, é porque a gente sai um pouquinho do ateliê, do espaço privado, né? O espaço mais do artista concentrado, mais isolado e tal, e vai para encontrar as dificuldades, né? Do mundo real, assim, né? Então, a gente vai ter dias ensolarados demais, dias frios demais, chuva, pessoas que vêm falar com você, interferências, não dá tempo, desenhos interrompidos, o trem que chega, e todos os aspectos da rua, e você vai começa a registrar isso e começa a ver a qualidade, que isso não é um problema, né? Que você começa a incorporar essas questões da rua no seu desenho, e não é um problema, eu interrompi, mas às vezes um desenho interrompido, ele deixa margem para a leitura, deixa margem para uma poética do que você está fazendo, né? Porque ele está recheado de outras possibilidades, né? Quando você finaliza, você quase conta a história inteira, né? Quando você deixa o sketch, o esboço, o RAF, o rascunho,
você deixa margem para interpretações, para opiniões, né? E também tem a questão de esse hobby, essa brincadeira, né, que começa como uma brincadeira, ele se torna uma coisa agradável de passar o tempo, né, de esperar numa fila, né, não, começa a desaparecer as filas demoradas, às vezes são até agradáveis, são bem boas, ou uma espera maior. Então, vai mudando o teu olhar sobre aquele momento, né? E o parar num café, né? Então, e a outra coisa que são as recordações de viagem, né? Tem muita gente que usa o sketchbook, né? Que a gente chama, como o seu diário gráfico de viagem, né? Então, em vez de trazer, eu costumo falar que trazer 1000 fotos que ninguém vai ver no seu celular, você traz um caderno cheio de desenhos e que as pessoas vão querer ver e vão ter histórias ali, porque em cada desenho houveram milhares de fotos que você tirou com os olhos, né? Então, você vai lembrar do cheiro, das pessoas que chegaram perto, o que você estava comendo, se estava frio, se estava calor, se tinha pressa, se estava com tempo, se estava cansado. Você vai lembrar de todas essas coisas em cada desenho que você registra, né? E essas coisas todas, quando eu comecei a participar em 2015, 2014, na verdade, bem pouquinho, alguns encontros que eu tive no grupo aqui, que começou em Curitiba como croquis urbanos, foram coisas que eu fui incorporando, assim, você não, que legal, no começo você fala, que droga, eu fiz um desenho ruim, você sai frustrado, e depois você começa a entender que esse desenho ruim tem o seu valor, tem qualidades, né, que esse desenho inacabado, ele tem um aspecto gráfico, um aspecto de tensão, de veracidade, que é aquilo que foi possível ser feito naquele tempo. Então, essa força aí você começa a ver a qualidade daquilo, começa a aparecer no teu desenho. Tipo, eu tinha 10 minutos, tinha umas senhoras, eu me lembro de um desenho meu que eu estava no Rio, uma plataforma do trem esperando o Deodoro lá, e tinha uma senhora com uma atitude muito digna, uma força de expressão sentada esperando assim, eu achei muito lindo. E eu sabia que eu teria pouquíssimo tempo para registrá-la, né? Então, era o lápis que eu tinha, um lápis vermelho, e aquele desenho super rápido e tal. E até hoje é um desenho que eu acho que ele está completo exatamente dessa maneira, né? Dessa forma inacabada, entre aspas, né? Que guardou a força daquele momento, guardou aquela expressão. Então, são coisas que vieram de encontro, talvez com alguma coisa. Eu acho que cada um, tem gente que vai achar melhor fazer um desenho que vai, senta, leva cadeira, um bom apoio e tal, não sei o quê. E isso vai ser sua maneira de fazer sketch, né? Pode ser uma aquarela mais demorada, uma pintura mais demorada, como o pessoal da pintura, das artes plásticas chama de plein air, né? Vai ser um plein air. Ou pode ser alguém que, com um caderno mal apoiado, dentro do ônibus, que desenha os pés das pessoas que estão à sua volta, que é a única coisa que dá para ver, né? Então, as duas coisas, essas coisas, esses elementos, para mim, vieram muito de encontro a um sentimento que eu tinha de vontade de registrar, e sempre uma certa, não sei se é uma timidez, uma coisa assim de achar que aquilo não era muito legal, né? Então, quando eu comecei a ver que aquilo poderia ser uma maneira de me expressar e expressar graficamente do jeito que eu gosto, com um traço mais rápido, de um traço mais improvisado, né? Isso me deu muita vontade de continuar fazendo, e cada vez eu comecei a fazer mais. E é um hábito bem cotidiano, assim. Muitas vezes eu estou desenhando com caderno. Aos poucos, o que é legal é que isso também não é uma via de uma mão só, né? Eu não deixo de ser ilustrador e viro Urban Sketch, né? Ele vai no sentido contrário também, né? O desenho do sketch vai começando a entrar na ilustração, né? Então, as coisas da ilustração começam a ser permeadas também por esses traços, improvisos e descobertas mais espontâneas, né? Então, são duas coisas que acabam se mesclando na tua vida profissional.
No começo, a gente, aqui em Curitiba, nos grupos que eram mais constantes, assim, de encontros semanais, quase o ano todo, assim, de muitos encontros. E no começo eu ficava pensando, mas que coisa mais estranha, né? Como as pessoas falam que melhora o desenho, se encontrando uma vez por semana para desenhar. Mas depois eu entendi que, na verdade, o desenho que você fez, um desenho, ele fica ecoando na tua cabeça a semana toda. Você fala, puxa, aquilo ali eu podia ter feito diferente e tal. E aí você vai, no outro final de semana, vai tentar resolver aquilo no próximo desenho, e quebra um pouquinho aquela coisa do medo, né, da censura, né? Você quer sair e fazer o próximo, né? Um amigo nosso daqui, ele sempre fala que os desenhos saem da gente como se fosse uma esteira. Então, sai um ruim, dois ruim, três ruim, tá? E sai um bom. Então, se você não tirar os que são ruins da frente, os bons nunca vão sair. Por isso que eu acho que essa atitude de desenhar sempre, de estar sempre com o seu caderno ou com folha solta, não importa, é uma coisa que é muito legal no movimento do Urban Sketch, do sketch de rua. Haro, o João do Rio é um escritor e jornalista carioca do início do século XX. Ele possuía um comportamento etnográfico, ou seja, ele escrevia suas crônicas a partir da observação direta que ele fazia nas ruas, né, do que ele encontrava nas ruas do Rio de Janeiro. Eu vejo um paralelo com essa forma de escrever do João do Rio com a forma de desenhar do Urban Sketch, que ele desenha a partir do que ele vê nas ruas. Você desenhando como Urban Sketch, você sentiu alguma mudança na sua relação com a cidade? Qual foi essa mudança e assim, do seu olhar sobre a cidade? Uhum. Isabel, Beli, é muito legal, na verdade, né, colocar essa ligação com o João do Rio, né, porque é um cara assim que é um cronista genial, assim que a gente admira, né, o olhar que ele tem sobre o cotidiano da cidade, né, e o cotidiano dessa cidade do Rio de Janeiro, de onde eu venho também. E eu percebo o seguinte, que no começo você está muito preocupado. Eu, pelo menos, pessoalmente, eu estava muito preocupado com o desenho, né? Então, era assim, como é que eu vou resolver isso no tempo que eu tenho e tal? Só que, pela minha natureza também de apaixonado pela cidade, apaixonado pelas pessoas, pelo que acontece na cidade, as relações entre as pessoas, eu comecei a perceber que o que acontecia à minha volta também era interessante, era muito interessante. E aí eu comecei a equilibrar um pouco do que eu desenho, e às vezes não dá o resultado assim, estético que eu espero, mas com o que eu ouço, com as coisas que acontecem à minha volta, né? Então, eu aprendi a manter minha antena ligada. E que é uma coisa diferente, porque quando você é desenhista, ilustrador, você tem uma capacidade de concentração e de né, se alienar e no sentido mais de entrar naquele mundo mágico que você tá vendo, né? E às vezes você deixa de ver as coisas que estão à sua volta, né? E aí eu aprendi a ficar antenado e deixar que essas coisas à minha volta também aparecessem no desenho. Então, eu ia aproveitar, já que falamos disso, né? Aproveitar que a gente está falando do João do Rio. Então, por exemplo, agora me lembrou um desenho que eu tenho aqui, que é um desenho que eu fiz no Mercadão de Madureira, no Rio de Janeiro. E deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar bem. Nossa, lindo, lindo. Tá, e aqui era um momento que tinha uma imagem de Iemanjá, lá na entrada do Mercadão, que muitas pessoas passavam lá, pediam uma bênção, deixavam oferendas e coisas assim, e a cena já era complexa, né? Quem conhece o Mercado de Madureira já sabe que você olha assim, meu Deus,
por onde eu começo, eu não sei por onde eu começo, é muita coisa interessante acontecendo, pessoas, objetos, fluxo, e só que a cena que me tocou foi exatamente isso, a devoção, o amor que as pessoas tinham pela figura da Iemanjá que estava lá, né? Então, aquilo tudo acontecendo acaba virando o meu desenho acaba sendo uma crônica daquele momento também, né? Então, tem várias pessoas que eu não poderia fotografar, que seria indelicado, né? Que seria invasivo, né? Mas estão registradas no desenho, né? Nesse momento dessa história que eu pude passar por aquela meia hora, uma hora que eu fiquei ali, e virei ponto de informação, claro. Né? Eu tive que me tornar especialista em assuntos do mercado municipal, sobre do Mercadão de Madureira, onde comprava tal coisa, tal, etc. Mas que acabam permeando o desenho, né? Então, o desenho acaba virando uma crônica mesmo desse momento, né? De você deixar essas coisas entrarem. Quando eu montei o meu primeiro workshop de Urban Sketch, eu não sabia o tema que eu ia usar. E eu perguntei para o Kei Isogai, que é um sketcher de São Paulo. Aí ele falou, Haru, se eu fosse para o workshop, seria desenhando poesia do cotidiano. Aí eu achei tão legal, assim, tão generoso dele isso. E a gente eu montei o workshop que foi feito em Belo Horizonte, né, no encontro de 2019, e a gente saiu para a rua exatamente com isso, tentando ouvir também, né? E não se concentrar e não perceber o que está ao seu redor. E os resultados dos desenhos eram incríveis, assim, várias histórias que as pessoas chegavam contando histórias. Não, mas o casal estava esperando, aí ela estava ligando para ele, estava demorando, e aí a pessoa desenha, aí no final eu reparei que na África a moça que estava encostada tinha um nó que era em formato de coração. Então, a história e o desenho acabavam se mesclando, sabe? Então, outras coisas, né? Por exemplo, nesse workshop, eu fui desenhar um lugar que era horrível, assim, em termos assim, do amor pela cidade, né? Era uma loja que tinha feito uma fachada de metal, e só que essa fachada de metal era na frente, encobriu uma casa que estava atrás, uma casa bem tradicional de Belo Horizonte, assim, uma arquitetura muito bonita, delicada, cheia de detalhes, linda. Só que fizeram aquela fachada de metal e você só via a pontinha da casa, assim. E o nome da loja era Óticas Visão. Então, era o cúmulo, né? O cúmulo da contradição, né? Eles estavam deixando de ver, né? Então, essa abordagem também de pensar na crônica, né? Pensar não, né? De deixar que ela aconteça, porque às vezes não acontece. Às vezes você está lá e simplesmente só tem desenho. Ou você não percebeu, né? Mas às vezes você está lá, como já vi desenhos da própria Isabelle, e a história está sendo contada ao longo do desenho. Você percebe a história sendo contada ao longo do desenho. Claro. Fala, Mônica, pode falar. Eu tenho em relação ao desenho que você mostrou do Mercado de Madureira, que você falou que tem relação com a Iemanjá, o azul, você ter escolhido a cor azul é por conta da Iemanjá? Por conta também. Eu acho que também foi uma abordagem. Eu gosto muito de opções de cores simplificadas, assim, de redução de paleta, que eu acho que me acelera o processo de desenho e dá uma interpretação, né? A minha opção sobre aquele olhar, né? E também sou portelense. E é andarilho também, né, Raro? Você já falou do Rio de Janeiro, Madureira, Belo Horizonte. A gente vai falar agora, quer que você fale um pouquinho de como foi a tua exposição em Curitiba, da volta ao centro em 80 dias, como é que foi o processo todo? Então, estamos com uma imagem aqui. O
o projeto do Volta ao Centro Histórico em 80 Dias foi um projeto que não é só meu, tá? O Simon Taylor e o Fabiano Viana. Somos 3 sketches aqui de Curitiba. E a gente montou esse conceito dessa exposição para um edital de ocupação de espaço, que é do Solar do Barão, e a gente ganhou esse edital para a gente fazer uma série de desenhos sobre os centros históricos de Curitiba. E cada um procurou uma abordagem. No começo, a gente achava que ia ser uma coisa assim, o mesmo objeto sendo visto pelos 3 pontos, pelos 3 desenhistas. Só que, aos poucos, até pelas nossas agendas, nossos horários e os momentos que a gente podia ir ao centro, e não, a gente acabou tendo abordagem diferente. Cada um encontrou o seu centro histórico, né? Cada um foi permeando, navegando pela cidade do seu jeito particular, né? Então, esse, por exemplo, é um desenho que eu fiz. Era um domingo que estava bem, que tem a feirinha do Largo da Ordem, que é um lugar que fica bem ocupado, mas o resto da cidade, do centro, fica bem vazio. E aí eu pude sentar com calma e ficar desenhando. E, lógico, as histórias continuavam acontecendo, né? Eu quis sempre registrar, além do desenho, também um pouquinho das histórias que estavam acontecendo, né? Nesse dia, por exemplo, deve estar escrito aí, eu não sei, mas eu não me lembro mais, mas só que um pai que chegou com dois filhos, assim, e a coisa que a criança mais chamou a atenção foi o galo, né? Que aqueles enfeites no alto daquela construção ali da esquina, que ele ficou encantado de eu ter desenhado o galo lá no topo da construção, né? E a gente, então, ficou fazendo uma série de desenhos de vários pontos da cidade, e no meu caso, eu deixei esses registros junto, né? Esse exatamente também na feira do domingo, que é uma feira clássica daqui, bem conhecida, que é a Feira do Largo da Ordem, e que ela tem a mesquita, né? A mesquita ao fundo. E quando eu fui desenhar essa cena, eu não tinha... eu gostei do enquadramento. Eu achei, um enquadramento legal, que mistura um pouco da feira, um pouco do que a gente vê no final da feira, que é a mesquita, e é uma mesquita azul. Então, por isso, a opção de cores também. As cores estão relacionadas com algum elemento que eu transbordo para o resto do desenho, né? Então, eu transbordei aquela cor para o resto do desenho. Mas eu não esperava observar também a relação do pai com aquela filha ali, né? Comendo pastel, sentado ali na calçada, né? Comendo pastel, aquela relação de pai e filho de final de semana, assim. Surgiu sem nenhum planejamento, tá? Aconteceu, né? E aí eu consegui registrar e colocar no desenho. Tem mais algum aí? Ah, sim. Então, o passeio público é uma área verde central aqui de Curitiba, com os mesmos problemas de todos os passeios públicos das grandes capitais brasileiras, né? Mas ele tem uma área dele que é frequentada por pessoas que vão jogar cartas, usar xadrez, e eu fui para lá para registrar essa cena. Fui pensando nessa cena, eu fui caminhar pelo passeio público, ver o que eu ia desenhar, e era uma cena que eu achava que era possível ser interessante. E eu cheguei lá e fui desenhar, e aí eu estou desenhando, e até nesse dia eu tirei a foto, porque eu falei, não, as pessoas não vão acreditar, eu estou falando que estou mentindo, que é a presença dessa mulher de vermelho no meio dos homens, que é um ambiente bem masculino, assim. E ela não estava ali deslocada, ela estava ali com muita propriedade, assim, jogava de igual ali com os outros ali e tal, estava tranquila, só que a roupa vermelha dela, no meio daquela vegetação, daquele verde, que é um lugar bem arborizado, bem fresco, era muito legal, assim. Aí eu quis fazer esse acento cromático, né? Tudo verde e ela vermelho, né?
Eu achei que o vermelho era quando você pontuava o personagem, porque no da Mesquita tem também uma sacolinha vermelha do lado da menina, né? Mas em Mas, alguns desenhos não é o vermelho, né? Em alguns desenhos, por exemplo, é o ali, por exemplo, nesse aí é o azul, né? Que ele tá pontuado, né? Então, na verdade, eu uso esse termo que eu aprendi com uma ilustradora chamada Rebeca Luciani. Ela usa esse termo, ela chama de acento cromático, né? Que ela faz umas cores predominantes e alguma coisa que o teu olhar vai fazer, né? O pintor Juarez Machado também gosta muito de usar esse acento, algum lugar, uma maçã verde no ambiente todo vermelho e outras coisas assim, né? Então, acho que ajudam. E esse também é um desenho de uma esquina, e é uma esquina que aborda... O que eu queria desenhar é o Solar do Barão, que estaria aquele prédio mais histórico, só que eu queria desenhar ele, e não com... Ele está numa rua meio estreita, assim, é difícil até de desenhar, então eu queria desenhar ele no contexto da cidade, né? Então a gente quando passa nessa esquina a gente tem até uma certa dificuldade de vê-lo. E aí eu quis valorizar essa coisa desse solar que estava ali. E ele é um solar, ele é vermelho, ele é pintado de vermelho. Mas eu deixei uma brincadeira aí com a janela, né? De um lugar que chama atenção e separa do contexto geral, né? Então, esse desenho é engraçado, porque esse cara é um personagem, esse cara descendo esse cara, ele é um cara que eu fui desenhar e eu encontrei com ele em vários lugares, então eu acho que ele estava flanando, que nem eu. Eu também estava procurando os lugares e ele estava andando com um livro na mão e eu cruzei com ele várias vezes. E essa é uma galeria, aquelas galerias que são para atravessar por baixo da rua, para não ter que atravessar pelo sinal, chama TUC. E é um lugar assim que é muito interessante, porque é um ponto de vista que você tem essa coisa, né, que você acende para a cidade, né? Você olha e a cidade vai surgindo, né? A Catedral de Curitiba está ali atrás e tal. E aí eu deixei um pouquinho também uma brincadeira com o Poti Lazarotto, que é um grande artista, ilustrador, gravurista, escultor daqui, e que ele tem uma construção, aquela construção amarela ali do lado, tem uma assinatura dele, tem um painel dele, né? E aí tem a assinatura dele que aparece na fresta daquela construção. E ele era um cara que sabia, tinha essa coisa do olhar cronista, né? O olhar de saber registrar a história da cidade através dos seus desenhos. Aí eu quis deixar uma leve homenagem a esse cara que também é bem inspirador para nós aqui da cidade. Na Rua São Francisco, esse é um desenho que eu acho que foi um dos primeiros que eu comecei a fazer. Eu estava ainda explorando essa técnica. É uma técnica que eu desenvolvi para conseguir fazer o máximo possível do desenho na rua. Às vezes tinha algum outro retoque porque eram desenhos grandes, maior do que A3, então era difícil às vezes conseguir fazer ele inteiro na rua, até pelo cansaço ou a dificuldade técnica. Então eu ficava pensando como é que eu ia fazer ampliar, sair do tamanho de desenho do caderno, que é um tamanho que eu tenho uma espessura de traço, para um tamanho A3, mantendo a mesma espessura de traço, mesmo tipo de acabamento que eu queria. E aí eu desenvolvi uma técnica que eu faço o traço em tinta acrílica e a aquarela para eu poder ter o traço colorido, e depois eu faço aquarela por cima. Então, foi uma abordagem. Eu me lembro que esse foi um dos primeiros que eu fiz. Eu estava ainda resolvendo tecnicamente como é que eu ia lidar com aquele tamanho, aquela escala das coisas e tal. E esse desenho é engraçado, porque às vezes o desenho que você nem se encanta muito, você fica mais preocupado com se deu certo ou não deu certo, né? Mas ele tem alguém que vai no mundo falar, esse é meu, né? E esse desenho agora está lá nos Estados Unidos, em Washington,
uma menina que morou é de Curitiba e gostava muito dessa região da cidade, da Rua São Francisco, e agora tá com ela lá. Durante o Volta ao Centro, eu também fiz um sketchbook, né? Então, eu fui, além dos desenhos tamanho A3, maior que A3, aí eu também fiz um sketchbook que ficou em... que ele foi... Aí eu coloquei a data, o período que eu fiquei registrando a cidade, e aí eu fui fazendo desenhos mais simples, né, mais rápidos, sketches mais rápidos, porque que eram, né, e aí registrando também as histórias, né, junto com os desenhos, como fazia nos grandes, né, só que aqui, como era uma escala menor, aí eu conseguia registrar mais coisas, né. Então, nossa, até é legal ter lembrado disso. Por exemplo, esse é um desenho que foi para a exposição, que essa mulher aqui, que ela ficou o tempo todo sentada na minha frente, no banco da frente da Rua 15, falando pelo celular. E ela falava, assim, muito entusiasta, estava muito entusiasmada a conversa, estava muito animada. E eu lá desenhando, ela aproveitando que ela estava distraída com o celular, beleza, vou desenhar. E aí, de repente, ela faz assim, um gesto assim, e ela não tinha celular nenhum. Ela estava inventando uma conversa. Era uma, era uma conversa imaginária. E eu falei, nossa, só desenhando na rua para você ver isso acontecer, né? E assim como outras coisas que... tem outro desenho aqui que é pena que não dá para mostrar todos, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se acho ele. Ah, tá. Que é um desenho também meio um desenho de domingo, assim, que era um vendedor de algodão doce, né? Que estava muito desolado. Acho que aquele dia ele não vendeu nada, assim. Então era uma cena muito rica de sentimentos. Acho que como um cronista, né? Fica procurando isso, né? Em volta as pessoas comprando coisas nas barracas, uma feira e tal, e ele ali, estacionado, e nenhuma criança para comprar algodão doce naquele ambiente. Então, o caderno também fez parte da exposição, né? Ele ficava lá à disposição para as pessoas folhearem e ter esse sentimento um pouco mais do caderno, né? O caderno tem uma coisa diferente um pouquinho, né? Ele tem uma coisa do tempo, né? Da leitura, do folhear, né? Da descoberta, que não se abre, né? Você se surpreende com o que tem, né? Então, eu gosto muito dessa coisa e eu achava que era importante isso estar disponível também para as pessoas da exposição, né? Que fosse na exposição. Claro, você mostrou para a gente os seus cadernos com algumas personagens que você encontrou na rua, e eu queria perguntar justamente isso para você, a sua relação com as pessoas que você encontra e desenha nas ruas. Eu vejo que um tema recorrente nos seus desenhos são os trabalhadores nas ruas, um tema que também me interessa. Como o desenho pode colaborar para a gente perceber melhor essas personagens das ruas e para vermos o mundo que nos rodeia? Tem alguma história, assim, alguma personagem especial que você desenhou na rua que você pode contar para a gente como foi? Histórias são tantas, são muitas. Eu acho que isso é uma coisa recorrente, porque o assunto me parece bonito, assim. E aí o meu interesse em desenhar surge disso, né? De uma empatia mesmo com aquela cena, com aquelas pessoas. E às vezes isso morre ali, tipo, eu desenhei e pronto, eu fui embora. Às vezes tem uma interação, às vezes surge algum tipo de interação, como surgiu agora com um vendedor de frutas em São Paulo, semanas atrás. E aí sai muito mais do que só um desenho, mas um momento de relação humana, assim, que eu acho que é legal. Mas eu acho que a gente
com o desenho e o tempo que você tem que dedicar para aquela prática, né? É normal você desenvolver um pouco, aperfeiçoar sua empatia, aperfeiçoar sua capacidade de olhar o outro, né? De olhar a cidade, olhar o que o outro está fazendo, como é que ele faz, qual é a importância dele naquele turbilhão humano e urbano, né? Eu estou lembrando agora de um desenho, por exemplo, uma aquarela do Eduardo Bazec, de São Paulo, que é um lugar muito bonito, tal, Mackenzie e tal, não sei o quê, e ele, quando ele faz aquarela no local, ele vê, poxa, mas espera aí, aquela senhora que está varrendo, ela compõe tão bem, ela deixa aquele lugar melhor, ela cuida daquele lugar. Então, quando ele coloca, ele insere isso na aquarela dele, ela ganha uma dimensão, né, muito maior, muito mais complexa. Então, eu acho que todo mundo que para desenhar e fica ali por um período de tempo assim, acaba começando a conversar com a cidade, né? E você começa a entender esses personagens, como é que eles transitam, né? Como é que eles são, e não aquela coisa muito rápida, ligeira, e que a foto às vezes também não captura, né? Porque é muito mais imediato, né? Você tira a foto e vai embora, né? E o desenho, ele tem essa coisa, e também ele provoca a curiosidade das pessoas, né? O que você está fazendo, né? Então, vem conversar, e vem trocar ideia, e o desenho... alguém me falou esses dias isso, que, na verdade, é tudo desculpa para começar uma conversa. Então, alguém falou, você vai desenhar só para conhecer as pessoas, né? Então, vamos dizer assim, que é um trabalho de antropologia, como diria a Karina Kushner, aí do Rio, né? Você vai, e a partir desse desenho, vem, né? Gera, né? Ele começa vir uma história, aí vem as pessoas conversar, e você descobre outras coisas. Eu acho que é um momento muito especial. Se a gente se torna a gente mais perceptível e mais humano, mais atento, eu acho que vai da natureza de cada um, né? Eu acho que temos pessoas que vão lá, vão desenhar, ok, beleza, tá ok, e tem outras pessoas que vão mais fundo ali, vai se relacionar com aquelas pessoas, vai tentar descobrir o que elas fazem, o que elas são, de onde elas vieram, né? O caso que eu comentei agora é do... Deixa eu ver se está aqui o caderno. Tá? Do Zé Anchieta, né? O Zé Anchieta, José de Anchieta, estava em São Paulo, lá no vendedor de fruta, ali no Largo Santa Ifigênia, e ele começa a me falar, eu fiquei desenhando lá o tempo todo, e no final ele estava muito curioso para querer saber o que eu estava desenhando. Eu fui mostrar para ele, a gente começou a conversar, e aí era muito emblemático, né? Aquela coisa do nordestino que vai para São Paulo, que faz a sua vida em São Paulo, anos e anos. Todo mundo conhecia ele naquela esquina. Naquela esquina, construiu sua vida, criou seus filhos, né? Tudo. Então, era como se fosse um pequeno, né? Um exemplo do fundador da cidade, né? Porque ele constrói a cidade também. Ele não faz o Martinelli, ele não fez o Banespão, não fez as grandes obras, mas ele constrói todo dia, tem uma presença dele vendendo fruta naquela esquina, constrói a cidade, né? E eu tinha acabado de passar no pátio do colégio lá, né, onde tem o fundador da cidade, o Zé Anchieta, né? Então, e o nome dele, Zé Anchieta, achei muita coincidência. Falei, nossa, isso é um presente, né? Então, essas relações que vão surgindo quando a gente vai desenhar, aqui o desenho do Zé Anchieta, que é aqui o carrinho dele lá, e no Lago Santa Efigênia. E essas relações, né, que vão surgindo a partir de você observar esses personagens da rua. Eu gosto de colocar a presença humana, assim. Eu acho que quando a gente ficou privado de ir para as ruas por causa da quarentena, da pandemia, e ainda estamos, né? A gente está começando a fazer nossos pequenos passos, assim, com muito cuidado e receio também, tenho que admitir. Mas quando
a gente ficou privado disso e teve que partir para uma plataformas virtuais, como o Street View, que é uma maneira interessante de você olhar também, né? Eu vi como por mais que seja poderosa a ferramenta, como ela é plastificada, assim, como ela olha a cidade, primeiro, sempre do ponto de vista do alto de uma câmera que está em cima de um carro ou em cima de uma moto. Então, o ponto de vista, o ângulo, a perspectiva, todas iguais. Aqui ou, sei lá, em Hong Kong. É sempre igual. Por mais que você tenha deslocamento, que você consegue mexer na plataforma, você sempre tem aquele ângulo que é meio plástico, sabe? Meio duro. Você nunca pode ficar atrás de uma árvore ou sentado na calçada. Não, impossível. Ou sentado num café, com uma pessoa tomando café, com a cena no fundo. Não, é impossível. Não tem como, ela está na rua. Então, e a plataforma, ela também, vamos dizer assim, as pessoas são um efeito colateral. Porque o Street View é street, eles querem ver as ruas, as casas, o endereço para dar um GPS para as pessoas. Mas as pessoas não são importantes, elas estão ali, pô, se o computador pudesse retirá-las, ele retirava, né? Então, quando eu comecei a fazer alguns desenhos pela plataforma por uma necessidade de fazer, eu fiz corrompendo a plataforma, que era desenhando as pessoas que o Google não queria fotografar. Então, eu desenhava as pessoas que estavam e ignorava a arquitetura, a cidade, a rua, né? Então, porque as pessoas revelavam o efeito colateral da plataforma, né? Então, por causa do meu olhar, que é sempre interessado nisso, é interessado, né, nessa dinâmica, que eu acho que a dinâmica da cidade acontece porque tem pessoas, né? Uma cidade fantasma, eu acho que seria muito desinteressante, né? Sem a vida das pessoas permeando elas, né? Como sangue, né? Sangue nas veias. Você tem uma dessas ilustrações do Street View para a gente ver? Do Street View? Peraí, deixa eu ver se está aqui. Acho que eu não trouxe para cá. Peraí. Ó. Eu usei um caderno menorzinho, um caderno que ele tem folhas cinzas e pretas, assim, intercaladas, e aí comecei a fazer esses desenhos dessas pessoas. Esse é uma pessoa sentada na escadaria da Igreja da Sé, lá em São Paulo. Um vendedor de chapéu na Catedral de Brasília. Isso aqui eu não lembro exatamente, era uma cidade do interior de São Paulo, também um rapaz esperando um ônibus. E né, um senhor carregando de bicicleta, carregando, acho que, aqueles entregadores e tal. Vou até pegar um em preto aqui para vocês verem. Aqui, uma senhora de costas caminhando, também numa cidade do interior de São Paulo. Eu não me lembro do nome das cidades agora, deixa eu me lembrar. Eu não tenho o nome das ruas, Rua 13 de Maio. Ó, isso aqui era um casal dividindo, parecia que estavam dividindo uma marmita, assim, na hora do almoço, assim, perto do Teatro Amazonas, que era um dos temas que o grupo nacional propôs, que a gente desenhasse. Eles davam um local, e aí eu ficava tentando desenhar aquela arquitetura. Eu falei, não, parece desenhar as pessoas. E aí comecei a encontrar esses personagens, assim, e que são flagrados de um jeito muito espontâneo, né? Que ninguém imagina que está sendo fotografado naquele momento, né? E aí comecei a registrar esses personagens. E você tem a relação com o Street View? Você printou o que você viu, não? Eu tenho sempre printado o local, né? Que eu estava tirando a cena, né? Que era meu registro para fazer o desenho, para registrar, né? Às vezes, alguns eu fiz peguei acho que todos, eu tenho até um arquivo no Word, fiz a geolocalização, né, que tem lá latitude e longitude
Mas é estranho a atitude de um ser humano, né? Mas o Street View ele tem um outro efeito muito engraçado, que é do Street View, é o efeito histórico, né? Tem várias histórias dessas na internet. Quando eu comecei a pesquisar em artistas que usam o Street View como forma de fazer arte, né? Tem bastante gente fazendo isso, gente que tem uma artista que tem fobia de viagens, e aí ela aproveita para tirar fotos do mundo todo pelo Street View. Mas tem um efeito que é a questão histórica, né? Gente que encontra fotos dos seus parentes, seu pai já falecido, que estava na porta de casa e não tem nenhuma foto do pai na porta de casa. E lá no Street View tem. Eu tenho um amigo meu que ele colocou uns quadros numa galeria, acho que em Joinville, uma cidade aqui do sul, não sei se é Blumenau ou Joinville, e o Street View passou, e no dia que eles estavam arrumando os quadros, eles colocaram todos os quadros na calçada antes de arrumar para dentro da galeria. E aí ficou um negócio muito mais interessante do que se fosse lá dentro da galeria. E aí ele até falou para mim isso, a gente olha lá agora, você pode ver no Street View, né? Você tem um reloginho, né? Que você volta no tempo até achar a foto que tem um registro daquele momento, né? mais atrás. E aí eu comecei a fazer essa série de desenhos, só me alongando um pouquinho nessa questão, e aí depois eu comecei a fazer pequenos quadrinhos com esses desenhos em madeira. Não sei se tem um aqui. Que aí eu usei outra superfície, uma superfície com madeira mesmo, e desenhando em madeira. Pintava madeira de preto e desenhava. E aí eu comecei a criar uma pequena série que chama-se Vasto Mundo Lá Fora, que é essa relação, né? Eu aprisionado aqui na quarentena, né? E ao mesmo tempo tem um mundo lá fora mas é digital, né? Então era essa assim, tipo, eu tenho acesso ou não tenho acesso a esse mundo, né? Era essa dualidade, assim. Aí eu fiz uma série de pequenos quadrinhos com esses personagens encontrados no Street View. São outros desenhos? Ou são os mesmos desses? São outros desenhos, já feitos em madeirites, assim, que eu fiz. São outros. O que a gente gostaria de saber também, você já falou da influência que o Sketcher tem no ilustrador no Sketcher, né? da mútua influência. Uhum. Em relação ao mestre, porque você já falou do workshop um pouquinho, né? Mas qual é a mútua influência, né? Entre quem está dando a aula e quem está desenhando? Eu acho que a gente aprende também, quando está fazendo desenho, a perceber algumas qualidades que talvez no mundo da academia, né? Do ensino mais formal, a gente não perceberia, né? Então, eu acho que essa diversidade de desenhos que você vai encontrar, né? Você encontra um grupo de 5, 10, 15, 20, 30, 200, 300 pessoas desenhando junto, como a gente já teve aqui no Brasil, nos encontros nacionais, e você vai ter 300 tipos de desenhos diferentes, né? Então, esse olhar para, né, estar sempre vendo o caderno do outro, o desenho do outro, né? De valorizar, né, o que aquela pessoa traz, né? O que aquela pessoa traz. E às vezes a gente, com a formação mais acadêmica, a gente quer ensinar um processo, mas às vezes o processo para aquela pessoa não tem nada a ver, não tem significado, ou vai destruir e apagar uma coisa que a pessoa traz com uma super qualidade, né? Eu lembro de uma professora minha, da minha graduação agora em artes visuais, ela falando, né, que ela teve uma aluna que desenhava muito clarinho, muito clarinho. Se você pensa nisso em termos de academia, você fala, não, ó, troca de lápis, 6B, manda o traço aí para você ver o contraste, para o cérebro poder identificar onde está certo e está errado. Mas ela falava que nesse mundo clarinho e apagado dela, ela fazia coisas lindíssimas. E quem disse que aquilo estava errado, né? Então, ela teve que frear seu ímpeto, né, acadêmico para falar, peraí, o que tem aqui, né? O que eu posso, o que isso aqui tem de valor, né? Então, acho que o mundo sketch, eu acho que
eu acho que uma das coisas que ele me dá, que, em termos para o professor, é esse olhar um pouco mais atento, né? De perceber essas características, né? Mas eu acho que é a ferramenta, a maneira de fazer sketch, de use seu traço, impulsione, não tenha medo de errar, faça um próximo desenho, não fique repetindo o mesmo, faz o outro. Acho que são elementos muito importantes para o aprendizado, né? O aprendizado de desenho, de pintura, qualquer coisa assim. Nos seus desenhos como Urban Sketch, você muitas vezes faz umas interferências de textos, de palavras juntos com o desenho, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação da palavra com a imagem nos seus desenhos, como um alimenta o outro, como funciona essa troca. Olha, eu nem sei direito onde que começou a se colocar as letrinhas e começar a escrever. É engraçado que até no meu trabalho de conclusão de curso, que eu trabalhei e pesquisei sobre o meu processo como urban sketcher, eu acho que eu falei disso que existia, mas eu não sei onde se originou isso, essa vontade. Mas eu comecei a perceber que as histórias eram importantes. E aí, de repente, eu comecei a escrever algumas daquelas percepções que eu tive, né? E aí entrou meu lado designer, que eu comecei a brincar com a diagramação, né, do espaço. Então, o desenho, ele vai até um ponto e fala, aqui não preciso mais de desenhar, aqui eu posso escrever um pouco. Então, tem gente que fala assim, eu queria ler tudo que está escrito aí, mas às vezes é uma textura, né? Para mim também tem um efeito gráfico, né? Como se eu estou dispondo e diagramando uma revista, um livro e tal. E aí acabou virando uma assinatura meus desenhos, de muitos meus desenhos, de manter esses pequenos relatos, né? Esses pequenos relatos daquilo. E às vezes são coisas muito aleatórias que podem surgir, outras vezes um retrato do que aconteceu, né? Por exemplo, sei lá, desenhando a Catedral de Curitiba e um morador de rua me presenteou com um pacote de balas de jujuba, assim, porque gostou do desenho e ficou feliz que eu tá ali desenhando. Então, isso está no relato do desenho, né? Mas, às vezes, são coisas fora daquele lugar, assim, né? Porque quando você está desenhando, você faz conexões estranhas no teu cérebro mesmo, né? Você vai para mundos diversos, assim, que estão dentro da tua cabeça. E às vezes são conexões de lembranças, de memória, de alguma coisa que deu vontade de registrar naquele momento. E tem essa coisa ainda também de estar compondo, né, graficamente, né, o espaço para cá e para lá, para equilibrar, né. Às vezes até para corrigir. Tipo, não deu certo, aí deixa eu escrever alguma coisa aqui. Agora ficou legal, agora ficou uma diagonal aqui, ficou bonito. É uma coisa que saiu naturalmente. E atualmente você está desenvolvendo algum projeto de ilustração, de desenho? Você podia contar para a gente? Uhum. Posso. Então, tem um projeto que eu estou começando, que é para ano que vem, que é uma ilustração, que é um menino que caminha pela cidade e que olha a cidade, só que é um desenho mais infantil, para um projeto de livro, né? Mas claro que tem pouco a ver comigo, assim, né? Que é a minha mesma sensação de curiosidade em relação à cidade, né? E é um projeto que é um livro ilustrado, quase sem palavras, e quase um livro de imagens, né? Desse percurso, desse olhar, que é um pouco olhar uma briga que acontece dentro da cabeça da gente, que é a briga entre o olhar do adulto, que sabe tudo, e o olhar da criança, que quer saber e não sabe o que aquilo é, e não tem a descrição como a gente tem, né, das coisas, né, que é, sei lá, se olha um trem para o adulto, ele sabe que o trem termina lá no final da plataforma, né? Ok. Será que a criança entende que o trem termina no final da plataforma? É um negócio comprido, enorme, gigante, muito maior do que ela, né? Então, isso pode ser infinito, né?
essa continuidade. Então, essa briga entre um olhar do adulto e da criança que observa coisas que talvez o adulto aponte e fala, olha que bonito e tal, não sei o quê, e para a criança vai ser uma coisa totalmente diferente, né? E é uma coisa que eu fui observando com meus filhos, de observar, levar surpresas, falar, nossa, ele olhou para uma coisa totalmente diferente de mim, que eu nunca imaginei, e aí comecei a tentar pensar nisso, e está saindo um livro de imagens para registrar esses olhares, essa dualidade entre o olhar de adulto e criança. Você mudou o ponto de vista também, Raro? Você mudou o ângulo de visão também? Porque a criança mais baixa, né? Ela olha mais para cima, assim. É legal você falar disso, é engraçado porque quando eu comecei a desenhar no Sketch, muitas vezes, no começo você não tem cadeirinha, né? Você fala, vou lá desenhar aquele pessoal, você chega lá, putz, não tem, todo mundo tem uma cadeirinha e eu não tenho, você senta no chão. E em muitos desenhos eu tinha esse olhar exatamente do ponto de vista de uma pessoa pequenininha, né? Uma criança, né? Que às vezes as cabeças das pessoas ficavam pequenas e o corpo dela ficava maior, né? Então tem vários desenhos que até meus amigos meus falavam assim, o Raro olha como se fosse o ponto de vista das crianças, né? Porque tem essa coisa do olhar. Mas é um olhar que também, talvez o Luiz Baltar tenha comentado disso, né? Que é o olhar autoral, né? Que o fotógrafo tem muito isso, né? De procurar um ponto de vista que não é aquele ponto de vista que você está em pé, né? Que a estatura humana é média, né? Ele abaixa, ele levanta, tal, não sei o quê. E procura outros pontos de vista, né? Então, acho que isso acaba aparecendo, assim, acabou aparecendo no sketch e com certeza vai aparecer nas ilustrações do livro. Tá ótimo. Bom, eu quero agradecer a sua presença, agradecer realmente muito a sua presença aqui na Espiral de Conversa. Agora que vocês já conheceram um pouco sobre o Raro de Oliveira e o trabalho dele, eu convido vocês a visitarem a Galeria Teratopias, onde tem trabalhos expostos não só do Raro, mas como de outros expositores convidados. Obrigada a Francisco Procópio, nosso apoio técnico, aluno de graduação de comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mônica Clems também, e convidar todos para o Festival Imaginações, dia 28 e 29 de agosto, e na Galeria Teratopias também. Bem-vindos e até lá. Obrigada.